Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a morte, né? Não se esqueça da sua morte. É importante a gente falar sobre isso, até pra gente sempre relembrar que a gente somos seres mortais. E aqui a gente tá conversar um pouco, um papo filosófico, um pouco sobre isso. Então deixa seu like, se inscreve no canal, em busca de ser inscrito nesse canal. Então é isso, vambora, bora pra cima. Cara, pega o teu gole de café também, que café com filosofia é muito bom, tá? Vamos começar. Cara, a gente tem uma vida onde a gente nasce, independente do lugar onde você nasce, a gente nasce, cresce, né? A gente tem uma educação, a gente se forma, a gente busca as coisas pra gente conseguir conquistar, almejar, a gente sonha, a gente tem relacionamentos amorosos, enfim. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente morre. Por quê? Cara, porque a morte é o que dá sentido pra nossa existência, tá? Imagine só caso a gente não morresse. A gente ia ser seres infinitos, né? Porque a gente ia nascer, mas não ia ter um fim. A gente não ia finalizar a vida. E a morte, ela é o que dá o principal motivo de sua existência, querendo ou não. E assim, não vamos debater o que a gente vai ver depois da morte, porque isso é, querendo ou não, um mistério da humanidade, né? Pra quem é cristão acredita que vai ter céu e inferno, e pra quem é de outras religiões acaba acreditando em outras coisas. Aqui a gente não tá pra falar sobre isso, aqui a gente tá pra falar sobre vida mesmo, né? Eu, como cristão, tenho algumas opiniões sobre esse tema depois da morte. Se vocês quiserem eu posso trazer pra vocês, mas acredito que vai ser um tema mais espiritual, menos filosófico, e eu gosto de um tema um pouco mais filosófico, tá? Voltando. Cara, a morte ela é o que dá sentido pra nossa existência de vida. Quer ver? Hoje a gente faz as coisas, pelo menos, perante alguma coisa. Por exemplo, eu vou colocar esse café aqui porque eu vou estudar. Tá vendo como tudo tem um motivo e se liga? Eu vou botar a chuteira porque eu vou jogar bola. Eu vou colocar luvas porque eu vou lutar. Eu vou colocar óculos porque senão eu não vou enxergar. Você tá compreendendo? Cada um segue uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio ela vai se perdurar tudo até o final da sua vida. Então, por exemplo, quando você tá vivo, nesse exato momento até assistindo esse vídeo aqui, sua vida ela tá acontecendo como se fosse uma narrativa. Ela existe como se fosse uma narrativa dentro da sua cabeça. Pessoas de fora, elas não conseguem observar essa narrativa que a sua cabeça criou, tá? Porque a sua cabeça, ela cria narrativas, mas não significa que elas são reais. Na cabeça de cada pessoa, a narrativa é diferente. Por exemplo, na cabeça da sua mãe que te viu crescer e tal, a narrativa que ela tem sobre a sua evolução pessoal é diferente da sua mesma evolução, de acordo com o seu sentimento. Então, assim, a morte ela é o que dá o sentido para a vida. Lembrar que vai morrer é também lembrar o sentido de sua existência, né? Porque às vezes a gente para, observa tudo acontecendo e pensa, qual o sentido disso? E na minha opinião, o sentido é fazer coisas interessantes, boas, ou buscar certos seus objetivos antes que você morra. Por quê? Muito pelo motivo de que quando você morre, é como se sua vida fecha. É como se fosse uma série que finaliza, sabe? Ou uma franquia de um jogo que simplesmente acaba. Ou um mangá que não finaliza, sabe? Ele só termina. Porque quando você tá vivendo, você tem a oportunidade de conseguir moldar e mexer em peças, em coisas que você não consegue mais mexer quando você morre. E quando você morre, essa narrativa da sua vida, ela fica. E ela vai ficar de acordo com o que você deixou, tá? Não tô falando de autoimagem, eu tô falando de narrativa de vida, é diferente. A narrativa de vida, ela é importante para lembrar quem você foi, tá? Porque caso você não tenha uma narrativa de vida, por exemplo, caso você fique o dia todo dentro do seu quarto, sem fazer nada, ou sem comunicar com ninguém, ou sem ter uma namoradinha, por exemplo, é mais fácil da sua vida ser esquecida. E todos nós, como seres humanos, sempre temos algo dentro de nós que vale a pena ser compartilhado, tá? A gente sempre tem. Ou às vezes é uma história de superação, às vezes é um desejo muito grande, ou às vezes é uma família que a gente teve maravilhosa e a gente queria compartilhar sobre isso. A gente sempre tem alguma visão, alguma fala, alguma opinião, alguma coisa que possa fazer sentido, que possa bater e você compartilhar com outra pessoa e a outra pessoa pode falar, uau, entendeu? Então, assim, cada pessoa, eu acredito que cada um de nós, perante o mundo inteiro, tem pelo menos alguma coisa para compartilhar de interessante. E esse compartilhamento de interessante é o que torna a vida
incrível, tá? Incrível em todos os sentidos. E a morte, ela não é algo necessariamente ruim, tá? Não é necessariamente ruim porque caso a gente fosse vivo pelo infinito, nada faria sentido, tá? Por que que eu, sei lá, falaria com determinada pessoa, sendo que eu posso falar pelo resto da minha vida, já que eu vivo infinitamente, entendeu? Essa é a magia. A magia de que você vai morrer, que todos esses sentimentos vão simplesmente acabar do nada, sem motivo nenhum. Eles vão simplesmente só finalizar com um estalo. Tudo isso é a magia de que existe, de que você existe e de que a morte é importante, porque a morte é um final de ciclo. Sem a morte não existiria todo o conceito de vida, compreende? Então é como a morte, ela complementa a vida, porque faz parte de sua existência. E como ela faz parte de sua existência, nada melhor do que não admirar ela, né? Viver esperando por ela, porque querendo ou não, ela vai aparecer. Não se sabe quando, como, mas ela vai aparecer. E o sentido aqui é que quando ela aparecer, você não se arrepender de nada, você ter feito de tudo, né? E além disso, a morte é o principal fator da ansiedade de muitas pessoas. E querendo ou não, eu consigo compreender, né? Você pensar que vai deixar de existir é algo complicado, né? Vamos pegar animais, por exemplo, gatos. Gatos não sabem que vão deixar de existir. Gatos só tem a ideia de que tá doente, de que tá muito doente, por exemplo. Mas eles não têm o conceito de deixar de existir, assim como eu e você tem. O conceito de deixar a existência, né? A mente de pensar, puxa, antes de eu existir, existia um mundo inteiro antes de eu vir pra Terra, entendeu? Esse pensamento, os gatos e animais não têm, a gente tem. Então, muitas pessoas acham que isso pode ser o quê? Isso pode ser uma maldição? Eu não vejo como uma maldição, eu vejo como uma consciência avançada e que a gente teve sorte de conseguir adquirir ela ao longo do tempo. Voltando, e a gente pensa assim, tá, e essas pessoas que têm ansiedade por causa da morte é muito porque o medo de deixar da existência. E eu deixo aqui para finalizar o vídeo uma mensagem, né? Que mensagem você me pergunta? E eu falo o seguinte, não deixe de fazer certas coisas porque você vai morrer. Pense o contrário. Faça as coisas porque você sabe que você vai deixar de existir. Diferentemente de um gato que não sabe que vai deixar de existir, tem dias que ele não brinca, tem dias que ele não come, tem dia que ele não faz as coisas, mas eu tenho certeza de que se ele soubesse que ia deixar de existir, ele faria tudo mais com intensidade, tá? Assim que a gente tem que ser também. Como a gente sabe que vai deixar de existir, a gente consegue fazer as coisas com mais intensidade. Se doar 100% para cada atividade que a gente faz. Eu acredito que isso seja importante. E criar um propósito também é importante. Viver por nada. Viver por nada é não viver. Sabendo que a gente vai morrer com todo o conhecimento que a gente tem, todo o conhecimento que a nossa mente pode ser expansiva para o mundo inteiro, viver sem um propósito, viver sem alguma coisa que você quer alcançar, é literalmente viver por sentido algum, viver por nada. Você só existe perante a sociedade. E isso te deixa mais vazio, com menos coisa para compartilhar perante ao mundo. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo de filosofia, um pouco mais profundo, pretendo trazer conteúdos desse nível para vocês. Quando se trata de conteúdos filosóficos, fiquem de olho porque tá vindo muito conteúdo em busca de 100 inscritos nesse canal. É isso, valeu e fui.